Boa noite, muito boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo. Boa noite, Rafael. Tudo bem, querido? Boa noite, Elias. Estamos começando mais um programa, né? Gente de Expressão, em parceria com a Central TV. É um prazer, quero agradecer a toda a nossa audiência, aí, os telespectadores, pessoal da internet, para falar sobre negócios, né? Para que vocês possam aplicar um pouco das técnicas, conhecer um pouco mais sobre a nossa história, né? Até aproveitando já para me apresentar para o pessoal de casa. Então, para quem não me conhece ainda, não viu o primeiro programa, assistam, que passou na semana passada, né? Na primeira semana, sempre às 8 horas da noite. Eu sou Rafael Rodrigues, formado em Direito, Marketing Digital, Administração de Empresas e Propriedade Intelectual, e devolvo aqui a bola para o Elias fazer sua apresentação inicial ali, pessoal, te conhecer um pouquinho mais. Bacana, exatamente. Nós vamos sempre, nesses programas iniciais, fazer essa apresentação para o pessoal entender o que nos capacita a estar aqui, né? O que nos gabarita a estar aqui, dividindo esse espaço em parceria com a Central TV e trazendo aí muita informação, muito conhecimento aí para o pessoal. Então, meu nome é Elias, né? Eu sou empresário, tenho empresa no segmento de alimentação, serviços e saúde. Sou formado em finanças contábeis, finanças contábeis, não lembro tanta formação que eu nem lembro, brincadeira. Finanças contábeis, administração. Tenho 43 anos, estou no mercado de trabalho já há quase 30 anos, Rafael. Isso me assustou. Mas isso é legal também, porque mostra pro pessoal de casa que não é só teoria, né? A gente tem a teoria e tem a prática, e a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, né? Teoria é teoria, prática é prática. Uma coisa complementa a outra. Lógico que você tendo um bom conhecimento teórico e sabendo aplicar isso na prática, potencializa ali o crescimento de nossos negócios, né? E é como um jogo, né? Eu tava refletindo hoje de manhã, Elias, sobre negócios antes de vir para cá, né? E eu lembro quando eu montei minha primeira empresa, olha só que legal. É como você joga, eu tava fazendo uma comparação, um jogo. A primeira vez que você joga um jogo, tudo é novo, tudo é mais demorado, tudo é mais difícil. Quando você vai jogar o mesmo jogo outras vezes, é tudo mais rápido, você passa as fases mais rápido. Exato. Tanto que você for fechar o mesmo jogo uma segunda vez, até num nível acima ali, você vai fechar ele mais rápido. E empresa é muito isso, né? Eu acho legal poder aplicar isso. Não sei se você sentiu isso também nos teus negócios, nas tuas empresas. Senti bastante, e até foi até interessante esse início agora, que eu tava falando a questão de formação. Tudo muda, o mercado muda, e às vezes a sua formação também, você pode ter uma formação e atuar de repente em outra, né? Eu tava conversando agora há pouco com o Dr. Rafael. Isso eu fiz de propósito, tá, Dr. Rafael? O Elias aqui, gente, ele sabe, porque eu tenho formação jurídica, né? Sou formado em direito ali. Advogo muito pouco, assim, porque hoje eu sou mais empresário e afins, daí ele fica me sacaneando aqui, me chamando de doutor. Mas vocês aí de casa, se me encontrarem na rua, em qualquer lugar, Rafael Rodrigues, lógico, não tem problema, né? A gente brinca aqui com essa questão do doutor ali pros advogados, né? Mas o Elias gosta aqui de me sacanear. Isso vai ser um meme nosso, agora eu vou chamar só de doutor. É interessante, né? Nós estávamos falando exatamente isso, eu falei, eu tenho uma formação em informática também, eu dei aula há 10 anos de informática, e eu não cito mais essa formação, porque foi há muitos anos atrás. E nós estávamos trocando uma ideia sobre isso, né? E isso me veio agora um pensamento, né? Se você vê, eu comecei numa área, mudei para outra diferente, né? E estou pensando agora em mudar para outra também. Então, ou seja, o mundo está em evolução, muda todo dia. Como você falou agora há pouco, né? Você começou um processo de empresa e você foi evoluindo, né? Como um jogo, né? Você vai passando de fase e chega uma hora que você está num nível que coisas que aconteceram no passado já não te assustam mais. Você já está vacinado contra esses problemas, né? Exatamente isso. Essa questão de formação é até interessante, tá? Porque eu tive a possibilidade na minha vida de trabalhar em várias áreas, e uma delas foi no setor público, antes de me tornar empresário. E a gente vê que muitas vezes, no Brasil, como a gente, e acho que em tudo que é lugar, né? A gente é obrigado a escolher uma profissão muito cedo, ali com 16, 17 anos, terminando o ensino médio, você já tem que escolher para que área você vai na faculdade. E aí isso gera um leque muito grande. Por que eu estou mencionando serviço público? Porque daí um dos lugares que eu trabalhei foi no Banco do Brasil. E lá no Banco do Brasil é engraçado porque todo mundo fazia a mesma atividade, mas você tinha
pessoa formada em engenheiro mecânico, em química, biologia, eu que era formado em direito, em administração, um leque de opções, um leque de pessoas com formações múltiplas, mas todo mundo trabalhando na mesma área e ninguém queria se realocar, porque às vezes as pessoas pensam, não, é só uma etapa que a pessoa está fazendo ali, está iniciando a vida pelo dinheiro, depois ela vai se realocar naquela área. Logicamente que tinham arquitetos que queriam ser arquitetos do Banco do Brasil, tinham pessoas específicas, mas a grande maioria queria ficar ali no seu cargo, queria virar um gerente e tudo mais, sem essa necessidade de, não, eu sou formado em química e agora eu quero ir para a área de química e vou largar o banco, até porque você tem os conflitos, né? No serviço público você tem a estabilidade, a pessoa não queria perder a estabilidade, tinha garantia de aposentadoria e afins, né? Tinha essa segurança que o serviço público nos traz, mas eu não vi as pessoas com aquela paixão, não, essa é a minha vocação, e também, conversando com essas pessoas, eu entendi que muitas vezes a gente começa muito cedo, tem que escolher uma profissão cedo quando a gente não tem a maturidade necessária ainda. E você acaba fazendo essas escolhas até de forma pressionada, né? Às vezes pelos pais, pelas pessoas que se cercam, né? Às vezes o pai é um engenheiro, o filho tem que ser engenheiro. Às vezes o pai é um médico, o filho tem que ser um médico. E a história do Rafael é muito interessante, é um cara aí que eu admiro bastante. Né, como ele falou, trabalhava no serviço público, foi extremamente ousado, né? Que ousadia, né? Você trocar o serviço público e se aventurar, como nós já falamos nessa área de empreendedorismo. Então, eu tenho muitas perguntas hoje para fazer pro doutor Rafael. Então, Rafael, vamos começar assim. Conte para nós, né? Eu já contei um pouco da minha história no programa passado e nós vamos deixar o Rafael falar bastante, né, sobre a história dele, até com uma motivação aí para o pessoal. Até que está iniciando, até o pessoal que está tendo dificuldade às vezes na empresa, está com medo de arriscar, está com medo de mudar. A mudança faz parte do jogo, né? Então, quem é o Rafael? Isso é muito legal, tá? E até para o pessoal de casa que ainda não teve a oportunidade de ver o programa passado, vejam porque a gente conta a história do Elias lá, só fazendo uma ponte aqui, até para deixar aquela pontinha de curiosidade para que vocês assistam também o outro programa que está disponível nas redes sociais. O Elias, ele trabalhava num hotel, e migrou, acabou se tornando um franqueado ali desse hotel. Então a gente mostrou uma história de como é possível você no seu próprio serviço crescer, e aí quem quiser saber mais curiosidades está lá no programa anterior. A minha história, ela já é um pouco diferente da história do Elias, e eu acho legal trazer para que as pessoas entendam como que eu cheguei no empreendedorismo e o que eu descobri nesse caminho, Elias. E eu gosto de compartilhar isso, porque, primeiro de tudo, é legal você entender o que você gosta de fazer, o seu propósito de vida, e dentre essas categorias aqui que eu quero passar para vocês, entender que o mais importante é compreender aonde você se encaixa e aonde você é feliz. Afinal, a nossa vida aqui é única, né? A nossa vida terrena. E é importante que o momento que a gente esteja aqui, lógico que a vida é feita de ciclos, né? Nem sempre você vai estar vivendo aquilo que você quer, mas você pode estar migrando para alterar o seu ciclo. É importante você entender que todo mundo precisa, o sistema hoje formado, né, é capitalista, então precisa do capital para sobreviver ali, do dinheiro na conta, claro, né? Porque a gente precisa, tudo é na base monetária. Principalmente no começo, mas é legal entender como você vai oferir essa renda, que não necessariamente precisa ser por meio dos negócios. Lógico que o foco do programa são os negócios, mas eu descobri a regra dos 4 quadrantes ao longo da minha vida, né? Então, o que são esses 4 quadrantes? Eu gosto de trazer isso para as pessoas, porque você pode ganhar renda como trabalhando em empresa privada, fazendo uma carreira em empresa privada, é uma forma de ter uma renda. Indo para o serviço público, e aqui a gente está no quadrante dos empregados, então você pode ser empregado tanto público quanto privado. Abaixo disso você tem um outro quadrante, que é a parte dos autônomos, então aí entra os advogados, os médicos que trabalham por conta, você que ainda não tem um negócio profissionalizado, mas você começou a trabalhar com vendas por conta e afim sozinho, então você se enquadra nos autônomos. Depois, migrando de lado, você tem os empresários, que é fazer dinheiro por meio de negócios, inclusive empresas pressupõem que você vai criar uma pessoa jurídica e vai gerir outras pessoas para que tragam essa renda, que são os empregados lá do primeiro quadrante. E por fim, você tem os investidores, que são as pessoas que têm capital ou intelectual ou financeiro, investem em algo e aguardam o retorno de valor. E eu tive a oportunidade, e me considero uma pessoa privilegiada por isso, de trabalhar nesses 4 quadrantes.
E o que eu notei? Eu notei que existiam coisas que me faziam bem, no qual eu era feliz, e coisas que eu não era feliz. E aí eu quero contar minha história rapidinho, aproveitar esse programa, desde quando começou e como que eu fui me descobrindo. Então esses quadrantes eu fui formando, eu fui vivendo eles na prática para eu formar. E o interessante é que essa sua história é muito bacana, porque eu acredito que você foi, eu acredito que você foi muito criticado quando você saiu do serviço público e migrou para esse lado empresarial de empreendedorismo, né? As pessoas, elas têm uma visão assim, mas meu Deus, o serviço público te dá estabilidade, o serviço público você está garantido, né? Então, o empreendedor nato, ele tem uma formiguinha dentro dele que não para de coçar e ele fala, eu não posso ficar aqui, o meu propósito, o meu projeto é maior. Eu acredito que é bacana até colocar essa situação Sim. de pessoas, até seus pais, seus amigos, seus, né? O cara tá doido, como é que ele sai do Banco do Brasil e vai abrir um negócio? Então é isso que é fascinante. A coragem que você tem de trocar uma coisa que, em teoria, é garantido por uma coisa que, na verdade, você não sabe o que vai acontecer. Né? Exatamente. Um dos grandes lances do empreendedorismo, de montar uma empresa, é a questão do risco, né? Exato. Só que eu acho que as pessoas também têm uma imagem um pouco falha nesse sentido, porque há uma falsa ilusão de estabilidade, né? Todo mundo ali, eu via na minha faculdade, né? Por exemplo, eu tive o privilégio de fazer em Direito na Universidade Federal do Paraná, e ali eu conheci pessoas incríveis ali, tive a oportunidade de ter aula com o professor Sérgio Moro, com o Fachin, que hoje é ministro do STF, com várias pessoas muito boas, mas ao mesmo tempo eles arrancaram o nosso couro lá, então não foi fácil, né? Eu lembro até hoje na minha formatura como que foi tua formatura? Um alívio de ter conseguido terminar aquela etapa, aquele ciclo. E eu via que mesmo essas pessoas no serviço público, elas não estavam ali, lógico, o professor Sérgio Moro, até hoje, creio que ele dê aula e afins, mas elas tinham outras atividades paralelas e mexem com negócios, se envolvem com política e outras coisas. E para mim, eu via que muitas pessoas tinham uma falsa ilusão dessa segurança, porque, por exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, mas várias vezes o governo aí atual fala em privatizar o banco. Quando a gente tinha aqui no Paraná, a época do Banestado, verdade. Meu pai trabalhou no Banestado, meu padrinho, todo mundo era estável, tinha essa ilusão de ser estável e do nada o Itaú comprou o Banestado e todo mundo ou pediu a conta, fez acerto, ou foi mandado embora e teve que começar do zero e meu pai teve que buscar outras áreas. Então, do dia para a noite, essa falsa ilusão de segurança, ela caiu. Exatamente, até para quem já viveu isso, né, a minha família passou por um momento muito difícil, assim, porque meu pai e meu padrinho já eram mais velhos, e é difícil você se colocar no mercado de trabalho depois de mais velho. A gente sabe que a gente tem que romper essas barreiras, né, mas existe muito preconceito ainda, existe a questão da aposentadoria, existem muitos detalhes, a pessoa mais nova tem a cabeça mais fresca, então eu passei por isso e dali eu tive lições de vida, pessoas pagaram o preço. Então meu pai, por exemplo, questão de relacionamento também. Meu pai, eu nasci muito cedo, assim, minha mãe engravidou com 17 anos, eu sempre tive essa orientação do meu pai. Lógico que antigamente não tinha a informação que tem hoje, mas ele sempre me passou essa questão de, filho, cuide dessa área profissional, cuide com essa questão de namoro e afins, espere estar estável. Então, meu pai pagou o preço para que eu tivesse essa visão e falar, poxa, esse caminho aqui, lógico que eu quero ter filho, mas tem um momento certo no qual eu posso estar já num outro patamar, né? E só para deixa para saber se você também acontece isso com você, Elias. E quando a gente está lidando com o negócio, começa a aparecer muita oportunidade, muita coisa. E eu hoje de manhã eu tava olhando e eu falei, gente, eu tô dos meus 17 anos até os 30 pensando, poxa, agora vai acalmar, agora vai tranquilizar, agora vai chegar o momento de... E sempre vai surgindo coisa nova e a gente que tem essa visão... Exato. Olha que coisa interessante, né? Essa que o Rafael falou agora. Por isso que é um rapaz que eu admiro bastante, né? Exatamente, de certa forma, ele trilhou um caminho que é parecido com os dos pais, e depois houve essa mudança, né? Então, nós estávamos falando sobre essa questão da pessoa fazer a formação, às vezes é muito parecida com o pai, mas não é o que ele quer fazer, não é seu caso, eu acredito, mas trilhou um caminho e depois teve a ousadia de trocar e ir para outra área, né? Isso é bacana.
O que eu queria voltar, então, nesse bloco aqui, né, trazendo para o pessoal de casa, é que se você olhar para minha família, via de regra, a gente não tinha ninguém da área do empreendedorismo, né? Então, às vezes, hoje eu pego muitos amigos, como Elias comentou ali no primeiro bloco, né? No qual os pais já eram empresários e aí desde pequeno você já vem com esse incentivo, você já conhece essa área. A minha realidade é de escola pública e na escola pública ninguém nasce lá, difícil, poucas pessoas chegam lá para estudar e, eu quero ser um empresário e afins. Todo mundo quer só terminar o ensino médio, se formar e a vida trouxe contornos diferentes. Acho que isso acontece para todo mundo, né? Quantas vezes a gente planeja a vida de um jeito e ela vai mudando, se alterando com as novas conjecturas. Exato. Então eu tinha uma pessoa na minha família que trabalhava um pouco com negócio, que era meu avô, que tinha uma van escolar. E aí, como que a vida me jogou já para me dar um pouco desse gostinho, entender um pouco dos negócios, né? Eu lembro que eu era muito simples, assim, minha família, não tinha aquela abundância financeira, né? Então eu ia para o colégio e não tinha ali o dinheiro para comprar um lanche, afins. Eu ficava olhando e falava, gente, eu vou precisar de alguma forma fazer dinheiro, e também ao mesmo tempo eu não sabia que meus pais estavam passando por dificuldades financeiras. Não vou pedir para os meus pais, né? Lógico que meu pai ia se virar nos 30 para me dar um dinheirinho ali, mas eu não queria isso. E aí, então, com 14 anos, violando aí aquela brincadeira, né? Que sempre a legislação proíbe crianças, pessoas, adolescentes de trabalharem cedo, né? Eu mesmo, por opção, fui lá bater na porta do meu avô e pedir um emprego para ele. Olha que bacana isso. E aí meu avô, poxa, eu tenho a van, faço com a tua avó, acho que tua avó tá querendo meio que se aposentar e vou te colocar no lugar dela. Então você começou cedo já, na verdade, no mercado. Eu comecei e essa é a diferença de gerações que a gente tava conversando até no intervalo passado, que eu tava falando aqui, o que é legal desse programa. O Elias, ele já vem de uma geração posterior à minha, eu sou da geração de 90, né? Mas hoje eu vejo o pessoal novinho com 25 anos que nunca trabalhou, tá focado, ainda mora com os pais. Então, o meu sonho era trabalhar, assim como eu queria trabalhar no início para comprar o lanche do colégio, depois eu queria trabalhar para comprar meu carro quando eu fizesse 18 anos. Todo mundo queria ter um carrinho para poder sair, para ir para as baladas e afins, Exato. né? Hoje mudou, a geração que vem ali de 2000 para cá já não tem mais essa perspectiva, né? Exato, é diferente e assim, perfeita essa colocação que você fez, e existe essa transição de geração, que é o que nós estávamos conversando, nós vamos falar bastante sobre isso, inclusive. Eu acho interessante assim, Rafael, até vou te fazer duas perguntas, tá? Nessa linha que você está falando para nós. Primeira pergunta, você então teve uma certa influência dos seus pais para entrar no serviço público, certo? Eu tive, tanto que eu fui bancário também. Um dos motivos, eu fiz 4 concursos para conseguir entrar, só para contar, já aproveitando que você deu a deixa, a história do banco. Então meu pai foi bancário, trabalhou no Banestado e ele saiu do banco lá, quando foi privatizado, ele continuou fazendo concurso público para banco. Então veio a influência da família, eu falei, poxa, abri os olhos, falei, também vou fazer concurso para banco, né? Meu pai tá fazendo. E aí eu fazia, era 1 ano, naquela época tinha 1 ano concurso da Caixa, 1 ano Banco do Brasil. E isso, a vida é legal, esses contornos, porque eu levei 4 anos para entrar. E no último ano, no terceiro ano que eu fiz o concurso da Caixa, antes de fazer o do Banco do Brasil que eu entrei, eu fiquei em 269 a minha colocação. A Caixa Econômica chamou aqui para a região de Curitiba, região metropolitana, até 258, e nos últimos 6 meses não chamou mais ninguém. Nossa. Elias, eu entrava todos os dias durante 6 meses para saber se tinha andado a fila lá, a lista, que eles divulgavam uma lista no site quando chamavam mais pessoas, e não chamaram e o concurso morreu. Então, quando eu fui para o 4º ano ali, fazendo concurso do Banco do Brasil, a prova era 13 de janeiro. E aqui que a gente fala, porque as pessoas olham hoje, né, poxa, a vida desse cara foi muito fácil, mas não sabe que a gente teve muita renúncia, muito sacrifício, né, para chegar onde a gente chegou. A trajetória. Então o que aconteceu? A prova foi em janeiro, em 13 de janeiro, era dia 31 de dezembro de 2012, tinha gente me ligando da Feliz Ano Novo, onde você tá e tal? Eu tava no meu quarto sentado estudando na virada de ano, porque a prova era dia 13 e eu sabia que eu precisava passar entre os primeiros, porque eu tava com uma raivinha, né? Também sou ser humano. Motivação. Uma raivinha que eu usei como motivação, porque eu falei, gente, nesse concurso não tem pra ninguém, eu dei na trave, no outro, e nesse eu não vou me permitir errar.
E conseguiu. E aí eu fiquei entre os primeiros, tanto que passei assim que eles começaram a chamar na primeira turma. Olha eu que já bacana. participei do Banco do Brasil. E isso é importante, o que o Rafael tá falando, porque assim, quando você chega em uma posição, né, que você tem suas empresas e tal, as pessoas olham somente esta posição que você chegou, mas não olham toda a trajetória que você percorreu. Né? As pessoas elas vê você bem sucedido, com empresas, legal, mas não vê que você dia 31 de dezembro estava estudando para fazer um concurso, que você novinho pediu para trabalhar com seu avô. Então é isso que é interessante. E Rafael, em que momento, essa é uma curiosidade que eu tenho, né? Em que momento da sua vida que você falou assim, quero sair do Banco do Brasil? Não quero isso mais, eu quero ir pro mundo de empreendedorismo. Legal essa história. É difícil tomar essa decisão assim, gente. Não é fácil, né? Dá medo, dá frio na barriga. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E só voltando a fazer uma ponte antes de eu contar essa etapa, que eu achei legal que o Elias falou, que realmente as pessoas, elas nos julgam, principalmente nesse sistema que a gente tem capitalista. Qual que é o termômetro das pessoas para saber se uma pessoa está bem ou não? São os bens. Então, se o cara tá andando de carrão, se o cara tá comendo em restaurante bom, tá passando uma imagem, até por isso que acho que as redes sociais cresceram tanto, porque ali você criava uma imagem sua inicialmente, hoje mudou bastante, tá? Hoje as pessoas querem que você mostre quem você é realmente na rede social. Mas inicialmente, você abria redes sociais, a vida de todo mundo era maravilhosa. Criava-se uma imagem com uma baita foto e postava aquele corpão que você mexeu no filtro e pagou lá pro teu sobrinho arrumar ali, colocar músculo pra você na foto. E então as pessoas e a própria família. A família mede muito você pelos teus bens. E aí chegou uma época que eu tava no banco, eu tava estudando muito, sempre estudei, isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Gente, mesmo com negócios, eu nunca paro de estudar porque eu aprendi na minha vida que o conhecimento me coloca um degrau acima. Então, quando eu entro num lugar com conhecimento, o que eu ia levar 10 anos eu consigo crescer em 1, porque eu tenho conhecimento, seja prático de conversar com outras pessoas de negócio. Por isso que eu gosto desse bate-papo. Para mim aqui, isso é maravilhoso. A gente vai trazer muitas pessoas aqui legais para conversar, para que vocês de casa também tenham um pouquinho desse network, desse bate-papo mesmo que virtual, né? E o conhecimento abre portas. Exato, Rafael. Assim, eu entendo assim, ó. Você falou uma coisa importante, né? Até a ideia do programa é exatamente isso, né? Nós vamos falar só sobre a gente. Não, vamos trazer empresários no programa também para contar a história, até para servir de motivação para pessoas que estão começando e para pessoas que já estão consolidadas, para entender que todo mundo passa dificuldade, né? Você falou uma coisa interessante, você falou de bens, né? As pessoas avaliam as outras pelos bens, pelo carro, pela forma que se veste. Só uma brincadeira aqui, salvo os políticos que quando vão declarar imposto de renda, eles colocam menos bens que eles realmente têm. Exato. Ai, não tô sem generalizar, gente. Foi só uma brincadeira. Porque político que vai se ofender, é só uma brincadeirinha aqui. Isso a gente sabe que em toda área tem pessoas boas e pessoas ruins. A gente declara certo, mas a gente sabe também fechar os olhos e dizer que todo mundo declara certinho. A gente sabe que na prática não é assim, né? E eu falo assim, eu teve uma situação, você falando essas coisas, eu começo a lembrar do meu passado, é isso que é bacana, né? O Rafael, ele é bem mais jovem bem mais jovem, mas não muito, uns 13 anos. Já não tem cabelo, já não tem mais. E eu falo seguramente, assim, para as pessoas, o maior bem que eu adquiri na minha vida foi o conhecimento. Foi o conhecimento, é o conhecimento que me trouxe até aqui. E um amigo meu, olha só o que ele falou uma vez, que isso entrou no meu coração, já perdoei, mas olha que interessante, ele falou assim, você estuda, mas você não tem nada. Eu falei, né, você falando isso, eu tô pensando, como não tenho nada? Eu tenho conhecimento. Eu tô investindo em conhecimento. Eu passei anos e anos da minha vida estudando. E é isso que você falou. Então, na verdade, assim, as pessoas julgam as pessoas pelo lado errado, pelo que as pessoas têm, com o carro que anda. Tem que olhar o conhecimento da pessoa, olhar a trajetória dela nesse sentido intelectual. E isso é muito bacana. É bacana, importante e a gente sabe, né? Lógico que a gente tem que ser muito humilde, né? Eu conheço muitas pessoas, aí exemplos de pessoas que não tiveram humildade e se quebraram e aí... Eu gosto de dar exemplos com nomes, por exemplo, o Eike Batista. O Eike Batista, exato. Ele deu uma entrevista uma vez que eu lembro que ele falou, estava num jornal lá, eu estava lendo algo nesse sentido, que ele fala, eu poderia perder tudo, que eu reconstruiria de novo o que eu tenho e afins. Então, lógico, a gente sabe que a gente tem um conhecimento, é muito mais fácil para a gente
começar novos negócios, né? Exato. Mas vem muita coisa junto com o conhecimento, né? É aquela coisa que filosofam muito sobre, né? O que é a sorte? A sorte é quando a conveniência encontra a oportunidade. Exatamente. Então, as oportunidades vão passando e ou você se agarra nelas e daí você usa o teu conhecimento para potencializar aquela oportunidade, mas não significa que uma oportunidade que passou mesmo você tendo conhecimento vai voltar. A história não se repete. Exato. A história é importante para a gente conhecer o que aconteceu para trás, mas ela não se repete. Não se repete. Eu digo assim, às vezes você não tem falta de sorte, você tem falta de preparo, você tem falta de conhecimento, você tem falta de trilhar um caminho que todos trilharam para ter esta oportunidade que a sorte pode trazer. Né? E às vezes chega a oportunidade que acontece, a pessoa não foca no conhecimento e a oportunidade aparece, você não pode agarrar porque você não está preparado para agarrar aquela oportunidade. Exato. Porque você não treinou antes. É o cara que vai jogar num time de futebol profissional, mas ele não quer treinar. Ah, não, eu só vou treinar pesado o dia que eu tiver no futebol profissional. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E falando assim, Rafael, até em conhecimento, é muito bacana esse papo, é muito bacana essa história. Eu falo muito, né? Eu tenho um monte de sobrinhos, né? O meu irmão mais velho uma vez falou uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com a idade que você tem. Eu, no mínimo, estaria milionário. Então, veja, aí eu fiquei pensando, mas por quê? Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque eu buscaria o conhecimento. Eu buscaria estudar, eu buscaria ter informação. O poder das pessoas, na verdade, é a informação, é você conhecer. E isso te traz o resto. O dinheiro é consequência daquilo que você sabe fazer. Essa é a verdade. E é o lance daquela música, Tempo Perdido, daquela outra do Titãs, né? Devia ter amado mais, me arriscado mais, ter visto o sol nascer. Então, eu cuido muito disso, sabe, Elias? Porque eu tenho noção, sabe, das coisas. E como empresário, até é legal trazer uma outra parte, você aí que está do outro lado se perguntando, poxa, mas não falou por que saiu do banco. Nós já vamos chegar nesse assunto, mas eu estudo muito vida de pessoas, né? Não só sobre negócios, e os negócios eles têm um lado muito bom, que é o lado financeiro, ele vai te dar poder e capital para você adquirir coisas que, como um trabalhador de CLT, a não ser que você seja um grande diretor aí, que são poucos, né? CEOs e afins, você vai adquirir coisas que outras pessoas não vão ter o poder, o capital e afins, mas você vai renunciar muitas coisas, é legal buscar um equilíbrio. Exato. Porque eu trabalho muito com empresários lá na nossa empresa de registro de marcas, e eu canso de ver gente boa com um baita patrimônio, empresa grande e afins, chegar nos 60, 70 anos arrependida de, poxa, eu passei a minha vida inteira correndo atrás de negócios, construir patrimônio, mas agora eu descobri que não era só o material durante a minha vida e eu precisava ter tido um equilíbrio, estar mais tempo com minha cachorrinha, estar mais tempo com minha esposa, com minha família, e tudo passou, quanta gente passou nessa vida e eu não aproveitei. Então, essas experiências, e por isso que eu gosto dessa troca aqui, que a gente traz, não é só jogar conversa fora, que é para que você, empresário que está aí do outro lado, você que é CLT, trabalha no serviço público, tenha outras perspectivas, reflita sobre isso e traga isso para a tua vida, que acho que é o mais importante, né? É aquele ditado, né? Você conhecer e não aplicar equivale a não saber. Então... Exatamente. É isso que você falou, às vezes tem muita... Você buscar informação, esse conhecimento, né? No meu entendimento, informação é uma coisa, conhecimento é outra, né? Informação todos têm. Você entra na internet, você tem informação. Conhecimento é aquilo que você nunca mais esquece, né? E por isso não é assim, às vezes o pessoal de casa não é rasgação de seda, né? Eu admiro o Rafael exatamente, né, por ser um cara novo e exatamente por essa trajetória que você percorreu. Eu tenho muito, assim, Rafael, eu falo humildemente, eu tenho muito a aprender com você, eu tô aprendendo muita coisa com você. E é legal esse bate-papo porque, assim, ó, as pessoas de casa, elas vão entender essa conversa que nós estamos tendo e vão absorver coisas interessantes para a vida delas. Uma coisa super importante, por exemplo, é que o conhecimento tem que sempre buscar, você nunca para de estudar, você nunca para de se informar. Para você conseguir estar nesse meio empresarial, e até mesmo no mercado de trabalho, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre... Eu tô com a consciência pesada, vou fazer um mestrado, eu ia fazer o ano passado. E eu tô com a consciência pesada porque eu não dei andamento nesse projeto. Então, olha que interessante. Essa ânsia por buscar o conhecimento, essa ânsia pela evolução, essa ânsia... Não é o mercado capitalista, né? Que você... o cara tem que fazer para ganhar o dinheiro. Não é isso. Você faz para ter o conhecimento, a informação e, como consequência, você ganha o dinheiro.
E trazendo isso, porque as pessoas se perguntam, tá, mas eu vou fazer uma faculdade, como que eu vou estudar muitas coisas, como que eu vou aplicar isso nos meus negócios, né? Então, quando você começa, principalmente quando você é médio e pequeno empresário, isso é legal trazer para as pessoas, porque o que acontece? Você não tem pessoas boas em todas as áreas, porém você tem que fazer tudo e ao mesmo tempo você vai começar a delegar essas funções. Como que você vai contratar um profissional bom de marketing, um profissional bom ali na área de administração, para o financeiro, se você não conhece nada sobre essa área? Exato. Então você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento dessa área para que você possa fazer uma boa contratação e saber que quem está ali realmente está jogando no teu time, está ali para somar. Lógico que depois que você estrutura o negócio, você tem uma pessoa de confiança no marketing, você sabe que essa pessoa de confiança vai cuidar de todo o time. Mas até você escalar o negócio a esse nível, você tem que conhecer as áreas, você tem que se envolver e você tem que estar sempre correndo atrás para que você tenha um time bom e você consiga liderar esse time de forma correta. Exatamente. E isso é extremamente importante, né? Um exemplo disso, eu fiz finanças e depois eu fui incomodado por contadores, né? E fiz contábeis. Então, assim, veja, me empurraram para frente, né? Porque eu manjava muito de contabilidade, mas eu não era contador. Então agora eu vou ser contador também. Fiz a contabilidade, tirei meu CRC e entendo de contabilidade. Então se cercar de pessoas que te empurrem para frente. Essa é uma dica também. Pessoas que façam você crescer, né? Isso é importante, isso faz parte do conhecimento. E o mais interessante é assim, né? O Rafael, ele saiu do banco com uma formação específica, etc. Nós já comentamos sobre isso, né? Que às vezes as pessoas estão nesses locais e não é exatamente na área que eles se formaram. Como que você decidiu, né, que você iria para essa área que você está agora? Como que você chegou a esta conclusão, né? Então, primeiro foi a decisão de sair do banco. A segunda foi, agora eu quero atuar nesta área. Como que você chegou a isso aí? Ele só aproveitando tua brincadeira, né? Eu tenho formação em marketing, então é tudo estratégia para aprender o pessoal que o melhor vem no final e tal. Não, brincadeira, gente, aqui não tem nada combinado, tá? Então o papo vai fluindo ali, vem assuntos que eu entendo como relevantes e a gente vai postergando as perguntas que são muito boas e é legal essa tua pergunta, por quê? Por que é legal da gente trabalhar isso? Porque eu saí do banco, às vezes as pessoas me perguntam, né? Como eu fiz essa transição de sair de um banco, querendo ou não, você é funcionário público, mas o Banco do Brasil é economia mista, então você é CLT. E as pessoas me perguntam como eu fiz essa transição, porque elas querem aplicar na vida delas. Poxa, quando que é o momento de eu sair do meu negócio, do meu emprego e montar meu negócio? Largo tudo, jogo tudo pra cima. E aí que entra o lance, porque eu acho que o maior erro que uma pessoa pode fazer é largar tudo, jogar tudo pro alto e já se arriscar sem ter algo estruturado. Porque negócio envolve muito risco e principalmente no começo, quando você ainda não tem experiência, você vai errar muito. Exato. E aí que entra a minha transição. Já vou deixar você dar sequência, Elias, só para eu passar aqui que o pessoal deve estar curioso. Então, como que foi a minha transição? Eu continuei trabalhando no Banco do Brasil por muito tempo, eu trabalhei quase 10 anos no Banco do Brasil, então entrei novinho e fiquei até os 30 anos no banco praticamente, né? E como que foi a transição? A transição ela se deu quando tudo se tornou muito maior que o banco. O banco ficou pequeno, então a perspectiva que eu tinha no banco, poxa, eu tô no banco, ganho aqui 6, 7 mil reais, posso chegar como um gerente geral em 15, 20 mil ali, uma média aqui, tô passando para vocês, lógico que tem cargos, salários, tem várias áreas, várias subdivisões. Mas hoje eu tenho negócios que giram muito mais dinheiro que isso, que o meu prolabore ali dos negócios, que é o salário, tá, do empresário, a gente se chama, para quem não conhece ainda sobre a área, prolabore, é muito maior que o que eu vou alcançar aqui no banco e também isso me motiva mais. Então não foi uma saída... lógico, e mesmo fazendo tudo estruturado, deu medo, minha família, meu pai achou que eu tava louco, né? Meu pai queria me colocar uma camisa de força, porque ele sempre trabalhou no Banestado e concursado, e, poxa, meu filho, você vai largar a estabilidade do serviço público para se arriscar em um negócio? Só que aí entra aquele lance dos bens que a gente trouxe no bloco anterior, por isso que eu queria construir, trazer a história dessa forma, porque a partir do momento que meu pai me viu chegando com um carrão, me viu com o meu apartamento quitado, casa na
pra ele, entendeu? Falou, poxa, o garoto acertou aí minha preocupação, e daí mudou o discurso do meu pai, dele falou, olha filho, eu tinha preocupação com você, mas agora você tá bem, né? Então eu tô mais preocupado com teus irmãos e afins, que eles também se encaminham. Então serviu de exemplo. O que eu ia falar, eu tô ansioso pra falar isso, então no banco você já tinha formação em marketing, né? Já havia em você esse desejo de trabalhar nessa área que você está agora, que é a sua empresa, etc, né? Você já tinha esse desejo, já tinha formação? Nunca. Eu fiz direito e no direito eu tive uma matéria lá com o professor Cajó de direito empresarial. Ele ficou 6 meses falando de marca. Eu nunca dei valor para marcas, registro de marca e afins. Eu fui conhecer isso com a minha esposa atual, que é minha sócia até nesse negócio, 3, 4 anos depois que eu saí da faculdade, e aí ela trabalhava na área, e eu abri os olhos e eu lembrei, poxa, mas eu lembro que meu professor falou de INPI, que é o órgão que registra a marca, e como que funcionava, só para você entender também um pouco da minha formação. No Banco do Brasil, para você concorrer a outros cargos, para você ter a opção de concorrer, para ficar entre os primeiros, é tudo não existe indicação, e salvo cargos políticos lá dentro, mas via de regra é o tal lá, talentos e oportunidades. E aí você tem que ter uma pontuação, e para ter essa pontuação é o quê? Graduações, pós-graduações. Então o banco puxa muito, estimula uma coisa que é boa para que os funcionários se desenvolvam para você poder concorrer a outros cargos, senão você não consegue nem participar da seleção. Então a seleção normalmente são os 20 primeiros, que estão com as melhores pontuações, aí você tem direito de fazer a entrevista. Só que o que é um pouco ruim desse modelo de formato? Você vai fazer uma formação numa FGV, você vai levar 2 anos para fazer uma boa pós. Tinha muitas pessoas que tinham um currículo de pós ali de 6 meses, aquelas pós que era só para dizer que tinha, e aí você travava às vezes talentos que estavam fazendo boas graduações em boas faculdades que demoravam, porque outras, eles não conseguiam se candidatar para essas vagas. Então, são sistemas que, lógico, a gente tenta equilibrar, sabe que é difícil, né, numa empresa, que tudo seja extremamente perfeito. Então, tudo tem suas pequenas falhas, mas dava, tá? Tinha muita gente boa, e a hora que chegava na entrevista, você consegue ver quem tem lá uma pós de 6 meses, que não tem experiência nenhuma e fez só pelo diploma, de uma pessoa que realmente tem a parte prática, trabalha na área e que vai fazer a diferença na empresa. Daí chega o segundo momento da entrevista. Eu achei interessante isso. Eu acho que 95% dos pais colocaria uma camisa de força em você, né? Eu achei interessante isso que você falou. Sim. Eu acho que 95% das pessoas, né? Como que você vai fazer isso? Trocar estabilidade por não sei o quê, né? Que bacana a sua história, que bacana, Rafael, tô achando muito interessante, e isso tem que servir, gente, assim, de motivação mesmo para as pessoas. Nem sempre, você falou uma coisa interessante também, você tem ali a questão, o ideal é você estar trabalhando, pensando já no seu negócio e tentar conciliar os dois, para você não fazer loucura. Essa é a verdade, né? De repente você tá trabalhando, aí você abre um negócio em paralelo, mas é difícil fazer isso. Porque vai que ter um negócio, você tem que pensar. Eu sempre trabalho muito gerindo risco, sabe, Elias? Então eu mexo muito com investimento e outras áreas também, que a gente até pode fazer um programa só falando de investimentos, porque começa a girar capital na empresa. No começo eu não sabia onde que eu investia o dinheiro da empresa. E eu fui descobrindo coisas, por exemplo, empresa, pessoa jurídica não pode investir no que se fala muito hoje, que é tesouro direto, salvo por meio de fundos de investimento que você tem taxa de administração. A gente vai entrar nessa área financeira num programa específico para falar só sobre as finanças do seu negócio, como que você vai aplicar o dinheiro do seu negócio. Mas voltando, então você tem que entender que existe um risco, e você está saindo do teu negócio para arriscar em algo que ainda... Está saindo do teu emprego, né? Para arriscar em algo que ainda não é estruturado. Pensa se teu negócio não dá certo. Como que você vai sustentar a tua família? Muitas vezes a pessoa já tem esposa, tem filhos, tem uma responsabilidade. E hoje, com a internet, principalmente... Você pode trabalhar externamente, você pode começar um negócio online, por exemplo, que gire sozinho ali, ou você pode sair a esposa ou sai o marido do emprego e o outro continua, que foi o que eu fiz. Então, o que aconteceu ali na minha transição, só para passar para as pessoas. Além de eu sair com uma segurança muito grande do banco, primeiro de tudo, eu comecei a nossa empresa de registro, que foi a primeira, né? A gente tem outros negócios para trazer aqui. Mas eu tinha a empresa e o banco e a minha esposa trabalhando. Depois, minha esposa saiu, ficou na empresa e eu no banco e na empresa. E depois é que eu saí do banco e fiquei, eu e ela, de sócio na empresa, né? Para alavancar, porque a empresa começou a crescer e demandava mais tempo e que eu me dedicasse mais a esse negócio.
já tinha um bom capital, tinha dinheiro investido, guardado, então eu já tinha um pouco de segurança, e mesmo com todos esses degraus, esses suportes que eu digo, né, ainda dá aquele frio na barriga, dá aquele medo, até pela minha história de vida. Sim, então você chegou a ficar um tempo então no banco e na empresa ao mesmo tempo, depois você se desligou do... Eu fiquei 4 anos nessa rotina. Entendi. Então olha que bacana isso, né? Eu trabalhava, lógico, o banco tinha uma vantagem porque serviço em banco são 6h15 que você trabalha. Você conseguia... Então sobrava um tempinho, mas mesmo que não sobrasse, eu trabalhasse 8 horas, eu trabalharia de noite na empresa, e foi o que aconteceu, porque eu fiquei no banco, mas eu trabalhava de manhã na empresa, às vezes acordava 5, 6 da manhã, 11 horas ia pro banco, saía final da tarde, voltava a resolver as coisas da empresa até de noite, e a gente vai adaptando a nossa rotina, né? É um sonho que está sendo construído. Quando o teu sonho é maior que todo o resto, você arranja forças que você não sabe nem da onde, e o negócio flui. Exatamente, eu tô com muita vontade, na verdade, de colocar ele numa fria e perguntar a idade dele, né? Porque é isso que me impressiona, gente, assim, é isso que eu fico, é muito bacana você trocar experiências. E o Rafael, ele é uma pessoa jovem com muita experiência, você tem muita experiência. Você tem uma vivência muito grande, né? Na área empresarial, nessa área, é muito bacana isso. Né? Eu até trago o exemplo lá que você disse, eu não me lembro se era do teu sobrinho, do teu tio, você mencionou aqui acho que foi no bloco anterior, que ele olha pra trás e meio que se arrepende de não ter estudado antes. Foi meu irmão mais velho, né? Teu irmão mais velho que ele falou isso, você vê, ele falou exatamente isso. Eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje, com 60 anos, e com a idade que você tem. Sabia que eu olhava pra minha história e às vezes eu me arrependia e eu pensava, poxa, se eu tivesse tido pai empresário, eu já teria ido pra empresa com 18 anos, teria me desenvolvido muito antes. E era um pensamento que hoje eu vejo que era errado, porque cada pessoa tem sua história de vida, tem sua criação, tem sua formação, e você pode ir migrando, e eu vejo que tudo que eu passei hoje serve de experiência para eu gerir melhor. Por exemplo, se eu não trabalhasse como CLT, eu não iria ter a experiência do funcionário, eu não iria gerir meus funcionários do jeito que eu tenho a gestão hoje, de que trago as pessoas para participar, para entender que somos um time, que todo mundo participa do negócio, e lógico, em consequência, o time indo bem, todo mundo ganha comissões maiores, todo mundo ganha mais, todo mundo cresce mais rápido. A Kalash ali, até nem queria comentar nome de empresa, porque não quero vincular ninguém, tá? Vocês registram a marca ou a empresa que vocês quiserem, mas nosso negócio cresce mais rápido, e o fato da empresa crescer mais rápido, surgem mais cargos de gerente, para que essas pessoas que estão embaixo cresçam. Então você monta uma estrutura e mostra que é aquele pensamento, tá? Tem um pensamento muito legal, que é a diferença do líder e do escravo. Eu trabalho só com líderes, porque o escravo, tudo você tem que mandar e tem que pedir para ele fazer. Qual que é a diferença do líder? O líder, ele enxerga que ele faz muito mais do que foi pedido para ele fazer, porque ele sabe que se o negócio crescer, ele vai crescer junto com o negócio e todo mundo vai ganhar. Então ele tem uma visão mais ampla, sabe? Ele se sente... Eu sempre falo assim, eu nunca tive funcionários, eu tive parceiros. Eu tive parcerias. Porque quando você reconhece que a pessoa que limpa o chão do seu estabelecimento é tão importante quanto a pessoa que decide as finanças, você cria parceiros. Aí você cria parceiros, né? E esses parceiros vão entrar no seu sonho e vão lutar junto com você para que o seu sonho se realize. Porque, de certa forma, você está realizando o sonho dessa pessoa também, de alguma forma, né? Então, assim, no meu entendimento, eu tenho 4 assistentes, né? Que estão comigo, uma há 9 anos, outra há 7 anos, outra há 6 anos. Então, ou seja, você manter uma equipe de alta performance, né? Uma equipe que mexe com essa parte de controladoria, finanças, etc. E você falar eles assim, você é meu empregado? Não, eu falo, vocês são meus parceiros. São meus parceiros. Se eu crescer, vocês crescem junto comigo. Eu acho que esse é o diferencial. O empresário, ele tem que começar a pensar mais assim. Né? E as pessoas, né? Eu tava vendo outro dia uma entrevista ali com um músico, né? E ele tava contando um pouco da história da música no Brasil, né? E qual que é a principal dificuldade, né? Porque a gente tinha um modelo muito brasileiro aqui, que é a questão do ego. E aí chegava ali, o músico queria aparecer mais que todo mundo, e ele não entendia que no modelo americano você é só um funcionário, você é uma pequena parte ali, que todo mundo, 5 mil pessoas, desde o cara que limpou, o cara que montou o palco, todo mundo tem o mesmo valor, e se todo mundo não tiver alinhado e tiver a cabeça de líder, o negócio não acontece. Então você entende que o todo é muito maior que você, e isso
nos negócios é extremamente importante aplicar essa filosofia e todo mundo vai fazer essa transição, tá? Quando você começa um negócio, você é muito individualista, acha que ninguém vai fazer igual você e afins, e você descobre que se você não tiver pessoas boas, se você não investir em pessoas, não acreditar em pessoas, você não vai conseguir crescer. E é um negócio que é até um tema legal pra gente trazer para um próximo programa. Exatamente. E assim, até tem uma situação, não lembro exatamente aonde que eu vi, em que lugar que eu vi, que teve uma, vou tentar esboçar a situação, né? Foi perguntado para, o pessoal fala tia da limpeza, né? Então foi perguntado para tia da limpeza, o que você está fazendo aqui dentro da NASA? Ela falou, estou ajudando o homem à lua. Exato, estou ajudando o homem a entrar num foguete, estou ajudando... Você entende? Então ela é uma pecinha que faz parte da engrenagem. Quando um empresário entende que desde do cargo, não mais simples, mas do cargo que é mais comum na empresa, quando ele entende que este cargo é tão importante quanto os outros, aí você cria essa engrenagem perfeitamente. E ele entende que faz parte... É o exemplo da banda que você deu. O músico não pode ser melhor que a banda, porque ele precisa da banda para o músico cantar. Todo mundo tem que entender que faz parte do espetáculo, que para que o negócio aconteça. Eu dou um exemplo prático aqui. Eu tenho esse celular. Celular maravilhoso. Eu posso usufruir desse celular aqui hoje, porque muita gente trabalhou em cima para construir isso daqui, que uma pessoa sozinha jamais iria construir um aparelho, jamais iria chegar tão rápido num aparelho desse nível. Então, você entende que o todo, você é beneficiado pelo Exato. todo. Você não tem como fazer tudo. Pensa ali se você fosse comprar uma maçã e para você, ao invés de comprar maçã, não, eu vou comer as minhas maçãs. Você vai ter que comprar uma fazenda, vai ter que plantar, esperar crescer. Exato, exatamente. E acaba sendo inviável que você vai no mercado, compra uma maçã por R$1, R$2, que muitas vezes a gente acha, poxa, que caro. Mas teve todo um processo, olha todo o né? processo, acaba se olhando uma maçã R$2, os benefícios que ela traz para tua saúde, e fala, poxa, até que não é tão caro assim essa maçã e eu tô me beneficiando de várias horas de trabalho de outras pessoas que dedicaram um pouquinho do tempo dela para fazer a coisa acontecer. Gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui, tá? Eu não estou deixando o Rafael falar o currículo dele, porque o papo é tão interessante, a gente começa a conversar e entra em assuntos, tá? Sim. Rafael, me perdoe, tá? A gente tá conversando, então o próximo programa ele pode continuar contando a história dele também, se ele quiser. Acho que aqui ao longo, quando a gente trouxer outros empresários aqui pro programa, vai fluir, vai surgir muita coisa, muita dica, muita história de vida aqui, a gente vai contando, porque aqui são alguns minutos, mas vocês têm que entender. São 20 anos. O que eu sou hoje, o Elias, a gente não chegou pronto, ninguém nasce pronto. Então, existe um processo, existe um procedimento, existe uma formação, existe muito trabalho e a gente vai trazer isso, vai trazer coisas sobre negócios. E aí, acho que a gente está quase encerrando o bloco ali. Quero agradecer a nossa audiência, agradecer a todo mundo que acompanhou aí, Gente de Expressão, né? Esse programa que visa transformar a vida do empresário. No próximo programa, a gente vai trazer aqui o Marcos, que é um cara que fala da estratégia do Oceano Azul, um livro brilhante que vocês têm que conhecer, a estratégia do Oceano Azul, porque vai mudar a cabeça sobre o negócio de vocês. Elias, foi um prazer. O prazer é todo meu, Rafael. Muito obrigado pela aula que você deu, dessa lição que você deu para nós aí, tá? E vamos continuar falando sobre isso. Gente, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo programa.